Mateus capítulo 24. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor no verso 1. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhes mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade, verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando aproximaram-se dele os discípulos em particular, lhes pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Até aí, deixa aberto 24, fecha os olhos, vamos orar mais uma vez. Pai Santo, mais uma vez recorremos a Ti, a Sua graça, e pedimos que Tu fale conosco. Tu és o nosso farol nessa escuridão, o nosso guia. Tu és a estrela da alva que não desampara Teu povo. Nesses tempos difíceis, nesse campo minado que temos andado, que se tornou nossa sociedade, guia-nos, fortalece-nos, norteia-nos, ampara-nos. Não deixe seu povo sucumbir diante das pressões, das provações, senão que esse povo louve Teu nome e dê testemunho da morte e ressurreição do Teu Filho. Que haja aqui nessa reunião o senso da Sua transcendência e graça sendo despejada sobre todo esse salão, mentes e corações, de forma que Teu reino avance, Tu receba glória para Si e nos conforme a imagem do Seu Filho, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, não precisa ser muito inteligente para saber o que eu vou falar. Eu vou falar alguma coisa aqui sobre o fim dos tempos, em virtude de tudo que nós estamos presenciando nesses últimos dias. Por isso eu gostaria que agora o silêncio de vocês, atenção, nada de mexer em celulares, e nem crianças ou qualquer um trafegando nesse momento que requer extrema atenção e reverência. Em razão de tudo que temos passado, sempre é necessário atualizar a igreja. Assim fazia o Dr. Martyn Lloyd-Jones pregando na capela de Westminster, e fez isso durante a Segunda Guerra, por exemplo. Enquanto pregava, bombas caíam por Londres, e ele muitas vezes usava as situações, os fatos atuais, e os contextualizava, usava as escrituras para abordar esses temas. Nós estamos aí há mais de 2 anos vivendo debaixo da servidão de uma pandemia, né? Uma peste que assolou e assola o mundo todo. Poucos dias atrás nós assistimos a Colômbia aprovar o assassinato de crianças no ventre das suas mães até no 6º mês de gestação. Então um bebê dentro da barriga com até 6 meses pode ser dilacerado, moído, picado, morto, assassinado na Colômbia. Nós também vimos uma tragédia natural sem precedentes na história do Rio de Janeiro, na cidade de Petrópolis, aquela enchente que deixou milhares e milhares de feridos, desabrigados e centenas de mortos. E agora é uma situação que tem perturbado o mundo todo, esse conflito no leste europeu envolvendo a Ucrânia e a Rússia. Uma guerra que nós não sabemos o desfecho dela, se vai se limitar ao contexto daquela região, se vai avançar por todo o continente europeu, ou se pode se tornar até uma guerra mundial. E todos esses acontecimentos e esses fatos
levam os cristãos irem para a Bíblia e perguntarem: será que o fim chegou? O fim dos tempos, a consumação dos séculos, a volta de Jesus? Caso você não saiba, que está me assistindo em casa ou que está aqui e não está por dentro do conhecimento bíblico, da profecia bíblica ou da escatologia, a doutrina que estuda o fim dos tempos, Jesus disse, a Escritura diz que essa configuração, essa nossa sociedade, este mundo, essa civilização chegaria num fim, e esse fim se daria com o retorno de Jesus à terra. E Jesus disse que uns sinais marcariam este fim e este retorno. Portanto, essas coisas que estamos assistindo parecem ser vistas como sinais e levam a igreja a alerta. Mas o sinal talvez que mais tem mexido com as pessoas é este conflito, principalmente quando envolve a Rússia, a antiga União Soviética, e algumas linhas escatológicas entende, sendo Gog e Magog, entende a batalha do Armagedon e toda aquela invasão de Israel, será cumprida pelos exércitos russos, e o ataque às alianças de Rússia e China contra Israel. E por isso pensam que isso pode ser um indício muito grande do fim dos tempos. Evidentemente que a nossa escatologia, que é a milenista, ela não vê dessa maneira, ela vê de outra maneira, vê essas coisas como algo relevante, sinais que nos fazem ficar alertas, mas que não demonstram necessariamente que o fim está próximo. Então, para você que está me vendo, me ouvindo, primeiro eu gostaria que você compartilhasse essa mensagem agora, pegasse seu celular, seus mecanismos de comunicação e compartilhasse, para que as pessoas ouvissem a palavra de Deus e não esse monte de baboseira que andam ensinando aí. Vamos ver o que está acontecendo aqui nesse sermão de Jesus, nesse discurso de Jesus. Jesus, ele está em Jerusalém. É a semana da sua morte, está na semana da sua morte, e ele está fazendo duros discursos aqui, os chamados ais, que estão registrados no capítulo 23, verso 29, por exemplo, mostra um dos ais, Mateus 23, 29, ai de vós escribas e fariseus, hipócritas, porque edificai os sepulcros dos profetas, adornai os túmulos dos justos. Isso, ele está em Jerusalém, ele está dentro do templo, e lá no templo ele está fazendo os seus discursos. São discursos pesados, chamados ais, contra os escribas, os fariseus, os mestres da lei, os judeus. E ele se dirige ao templo a fim de fazer esses discursos e a fim de amaldiçoar o templo, amaldiçoar Jerusalém. E nesses ais, ele condena a cidade, está condenando, está pronunciando os juízos de Deus contra Jerusalém, contra o templo, contra a cidade. Veja o verso 38, por exemplo. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Veja só, está condenando a cidade. E os discípulos estão junto com ele. Estão vendo Jesus no templo, vendo Jesus triste e furioso ao mesmo tempo, e Jesus, no seu duro discurso, condenar a cidade. E eles, ao verem isso, ficam preocupados com essas declarações e chamam Jesus de volta para o templo. Veja só o verso 24, Mateus 24, o verso 1. Tendo Jesus saído do templo, termina o discurso e sai, ia se retirando
quando se aproximaram os discípulos para lhes mostrar as construções do templo. Vendo que Jesus está saindo, os discípulos vão atrás dele. Não, Jesus, volta aqui. O que está acontecendo? Vamos ver o templo, vamos ver as obras, os pilares, a grandeza e toda a simbologia que o templo carrega com ele. Entretanto, Jesus prossegue, dando outra sentença. Quando ele vê que os discípulos chamam ele para voltar para o templo, ele prossegue e dá outra sentença. Veja, capítulo 24, verso 2. Ele, porém, Jesus, lhes disse: não vedes tudo isto? Está olhando para o templo, para as colunas. Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus está dizendo aqui, isso tudo vai acabar, isso tudo vai cair, tudo vai ser destruído, Jerusalém será destruída, o templo será destruído, pestes, exércitos cercarão e vocês todos serão mortos. Isso tudo vai acabar. Por quê? Por que isso vai acabar? Verso 35 dá a resposta. Veja só: para que sobre vocês recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário. Jesus está dizendo o quê? Aqui ele vai citando nos ais todo o pecado do povo de Israel, desde o Antigo Testamento, os falsos profetas, os reis perversos, todo o sangue que eles derramaram, todos os ídolos que eles ergueram, toda a desobediência. Agora o juízo viria sobre aquela geração de Jesus, por todos os pecados de Israel, de Jerusalém, durante todos os anos anteriores. Porque ele vai dizer que desde o sangue do justo Abel até Zacarias, um dos últimos profetas do Antigo Testamento, vocês vão pagar por isso. Ou seja, por causa do pecado de todos eles, vocês, essa geração, receberá o juízo, pagará a conta. Por isso, tudo que vocês estão vendo aqui, não ficará pedra sobre pedra. Tudo isso vai acabar. Os discípulos que já estavam espantados ao extremo, quando ouvem ele dizer que tudo vai acabar, eles então fazem uma pergunta para ele: é mesmo? Tudo vai acabar? Então surge neles uma curiosidade, uma dúvida: quando é que vai acabar? O verso 3: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus, depois que ele saiu do templo e falou tudo aquilo. Então se aproximaram dele os discípulos, em particular, eles pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas? Na verdade, eles fazem 3 perguntas. Coisas: que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Então, eles dizem: quando sucederão essas coisas? A destruição do templo de Jerusalém. E qual sinal haverá da sua vinda e da consumação dos séculos, do fim? Os discípulos aqui têm a ideia que todos aqueles acontecimentos são um só. Que quando Jerusalém for destruída, já vem o fim dos séculos e Jesus já volta. Eles fazem 3 perguntas em uma só, entendendo que aqueles atos eram todos simultâneos, iam acontecer juntos. Então a dúvida não era para saber a ordem, porque eles imaginavam que eram todos juntos. A dúvida é para saber quando acontecerá. Quando vai ser o fim? Quando Jerusalém vai ser destruída? Quando o Senhor voltará?
Entretanto, Jesus, na sua resposta, corrige o erro deles e diz que essas coisas todas não acontecerão juntas, mas serão divididas em duas partes. Uma coisa era a destruição do templo, outra seria o fim. Portanto, Jesus diz que algumas dessas profecias ou aconteceriam naquele tempo, eram para aquela geração, eram para aqueles judeus. Alguns dos discípulos, dos apóstolos, veriam com seus olhos o cumprimento escatológico, profético, dito por Jesus. Veriam na sua época. Então, Jesus divide no verso 36, veja, ele diz: em verdade vos digo, que todas essas coisas hão de vir, quando que hão de vir? Sobre a presente geração. Quem é a presente? Não sou eu, não é a do século passado, não era de Jonathan Edwards, não era a de John Owen, não era a de Agostinho. A presente geração era aquela para quem Jesus estava se dirigindo. E ele vai dizer: estas coisas virão sobre a presente geração. Quanto que dura uma geração para os judeus? 40 anos. Quando Jesus proferiu essas palavras? Em 30 depois de Cristo, aproximadamente. 30 mais 40 dão 70. No ano 70 depois de Cristo, ou no ano 70 do primeiro século, então se cumpre parte do que Jesus está dizendo aqui, que os discípulos imaginavam que era um todo. Não, a primeira parte vai se cumprir agora. O que acontece no ano 70? No ano 70 ocorre a destruição da cidade de Jerusalém. A profecia que ele tinha acabado de dar: em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra, sem que tudo seja destruído. O que não ficará pedra sobre pedra? Estava se referindo ao templo. Templo de Salomão, templo de Herodes e a cidade de Jerusalém. No ano 70, o general Tito, general romano, que vai se tornar imperador, invade Jerusalém e a destrói, e atira fogo, e queima o templo, e derruba tudo. Há um massacre gigantesco de judeus, há um ataque sobre a cidade toda é devastada, o templo é destruído. Então se cumpre com precisão a profecia de Jesus: não fica pedra sobre pedra. Ela se cumpriu. E a outra parte, que também fazia parte do cumprimento daquela geração, porque o texto vai dizer: todas estas coisas hão de vir. Jesus não disse só da destruição do templo, ele vai dizer no verso 4: e ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, enganarão a muitos. E certamente ouvirei falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Aí Jesus continua dando sinais do cumprimento da profecia dele. Mas eram sinais que ainda iriam acontecer naquela geração. E dentre eles não estavam só a destruição do templo de Jerusalém, mas o mundo seria marcado por sinais em todas as camadas da sociedade, na economia, na ciência, na geologia, na natureza. E ele cita que o templo vai ser destruído, a cidade vai ser queimada, virão falsos profetas, vocês ouvirão guerras, rumores de guerras, essas coisas acontecerão. Então, quando nós olhamos
para a pandemia do coronavírus, para a enchente em Petrópolis, ou mesmo para essa guerra que está ocorrendo agora com Ucrânia e Rússia, isso não é necessariamente uma evidência que Jesus está voltando. Porque esse tipo de profecia, Jesus disse que aconteceria desde o primeiro século. Que a Bíblia, quando diz, e há de ser que nos últimos dias, quando a Bíblia fala últimos dias, esse termo abarca desde a primeira à segunda vinda de Cristo. Quando é que os últimos dias começaram? Quando Jesus veio para a terra, morreu e subiu aos céus. Ali começou os últimos dias. Eles vão desde a primeira à segunda. Portanto, esse tipo de profecia, pandemias, Lucas 6 menciona, dá um adendo que não está em Mateus, guerras, rumor de guerras, fomes, terremotos e pestes. Quando virmos abortos, guerras, como está no 6, certamente ouvirei falar de guerra, rumor de guerras. Quando ouvirmos falar dessas coisas, não significa ser o fim com precisão. Porque olha só o que o 6 diz: certamente ouvireis falar de guerra, rumores de guerra, vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Agora olha a conclusão: mas, conjunção adversativa, ainda não é o fim. Então Jesus está falando que esse tipo de sinais não são sinais que foram dados para mostrar ele está próximo. Porque ele acabou de falar, vocês vão ver guerras, rumores de guerras, terremotos, pestes, mas não assustem, isso não é o fim. Não é o fim. O verso 7 continua: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém, conjunção adversativa de novo, tudo isso não é o fim, é o princípio das dores. Não é a dor, não é o parto, é só a gestação. O que Jesus está dizendo é que esse tipo de sinais que crente adora, não pode dar um terremotozinho lá em Miguelópolis, que crente, Jesus está voltando. Não pode aparecer alguém com uma mancha, ó epidemia, tomou sol com uma casca de banana em cima, enfim, não é apocalipse não. Crente gosta. Ele entende, Jesus está próximo. Mas Jesus está dizendo que não, estes sinais sempre marcaram a humanidade em 20 séculos. Eles acompanhariam todo o processo da primeira à segunda vinda de Jesus. Então houveram terremotos, peste, epidemia, guerras, em todos esses séculos anteriores aos nossos. Esses sinais acompanhariam toda a humanidade. Então para que eles servem? Esses sinais são sinais que indicam verdade. O que é isso? Verdade. É para dizer que o que Jesus disse vai se cumprir. É para dizer que o que Jesus falou é verdadeiro, são fiéis e verdadeiras, que Ele não mentiu, que Ele não nos enganou. Era para mostrar isso. E são sinais para indicar que Ele vai voltar, mas não são para indicar quando Ele vai voltar. É só para dizer, Ele vai voltar, vai haver um fim, mas não é para dizer quando vai voltar e quando vai haver o fim. Quando uma mulher está grávida e sente contração, não significa que ela dará a luz naquela hora. Significa que ela vai dar a luz, mas não se sabe quando dará a luz. Da primeira contração ao parto pode ser 1 hora, 2, alguns 8, alguns 10, alguns dias. Mas quando dá a contração, vou ganhar. Quando? Não sei. Sei que vou ganhar.
Esses sinais eram para dizer isso. Ele vai voltar, o mundo vai acabar, vai ter um fim. Entretanto, não são sinais para dizer guerra no leste europeu, chegou o fim. Não, guerra no leste europeu, vai ter o fim. Não quer dizer chegou o fim, não. Porque tivemos guerra entre os macabeus, tivemos guerra entre os romanos e os bárbaros, tivemos guerras dos romanos e os judeus, e vai até a Primeira Grande Guerra Mundial, Segunda Grande Guerra, a guerra no Golfo, e vai até essa guerra presente. Jesus voltou em alguma dessas guerras? Não, porque não são sinais para mostrar, chegou o dia. Não, são sinais para dizer, Ele vai voltar. São sinais também para nos alertar, essa finalidade. Vou dar um exemplo. Você tem uma viagem daqui até no sul do país. Vamos pegar Curitiba ou vamos pegar Florianópolis, mais de 1000 quilômetros. Você está indo caminhando, e você vê placas, curva acentuada à direita, você tira o pé e você vai virar. Outra curva, passagem de nível sem barreira, bifurcação em Y à frente. Essas placas mostram o quê? Chegou a Florianópolis. Não. As placas indicam cuidado, alerta, dirija com cuidado. Essa é a ideia. Portanto, fomes, pestes, falsos profetas, pandemias, Petrópolis, Ucrânia e Rússia, não são sinais para dizer chegou, são sinais para ensinar, fiquem atentos. É para quando eu estiver levando a minha vida tranquila, vem um sinal, opa, eu me lembro de novo e prumo a minha vida. É quando eu estiver descendo o decidão, vem uma placa, bota o cinto, opa, eu boto o cinto. É quando eu estiver dirigindo negligentemente, vem uma placa, opa, eu presto atenção. Curva perigosa, cruzamento. Estes sinais são para nos alertar, para nós não nos esquecermos. Quando estiver levando a vida com as rédeas frouxas, vem um sinal de, opa, Jesus vai voltar. Eu me lembro novamente. Eu não me esqueço. São sinais que mostram a verdade. Apenas isso. Estão entendendo? Portanto, essas teorias de conspiração, esses crentes que ficam imaginando essas coisas, que a terra é plana, que estão procurando, indo caçar o anticristo, saber quem é o anticristo, que estão pensando que o conflito no Oriente é Gog e Magog, que Israel será invadida, que vai haver a construção de um terceiro templo, que vai haver uma batalha física de exército, o Vale de Megiddo e Armagedon. Nós não acreditamos assim. Isso não são sinais que apontam para a iminência, para a proximidade de Jesus. São apenas para nos alertar. Não dá para cada tremor de terra, cada bomba que solta, cada gripe que vem, a gente fala, agora voltou. Não. Entretanto, quantos estão entendendo? Existe um sinal, que agora ele passa para uma outra categoria. Este de fato é um sinal importante. Esses todos que eu falei, eles não são sinais tão importantes, que nós devemos fixar nossos olhos. Desde que o mundo é mundo, tem isso aí, gente. Fato ou não? Só que esses são os sinais que os crentes contemporâneos, porque a maioria é dispensacionalista, por causa da série de filmes Tim LaHaye, deixados para trás, por causa da Bíblia Scofield, fizeram com que esses sinais tomassem um protagonismo que a Bíblia não dá.
falando que Israel é a figueira, Israel é o relógio do mundo, Israel está na mesma categoria de alemães, suíços, brasileiros, são ímpios. E sem o Jesus, o Messias, não entrarão no reino. Eles não estão numa categoria especial. Porque Paulo vai dizer que Jesus derrubou o muro de separação que havia entre judeus e gentios. E derrubando o muro fez de ambos um só povo. Não tem mais preferência. Isso é da escatologia dispensacionalista, que dá ênfase nisso. Mas Jesus disse que esse discurso não é para vocês ficarem olhando para esses terremotos, para essas pestes. Não são esses os sinais que mostrariam que o fim está próximo. Só dizeriam que existiria o fim. Mas tem um que o Senhor disse: nesse vocês prestem atenção. E é esse que me preocupa. Terremoto, coisa, essa loucura, vai ter mesmo. Esse aqui é um sinal importante, que ele avança um pouquinho. Ele é mais que um sinal que mostra o que ele falou é verdade. Esse sinal mostra, olha, está mais perto. É o verso 12. Vejamos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de poucos, de alguns, de quase todos. É esse aqui. Não é Ucrânia, para quem está esperando, para quem está assistindo esperava, né? Ai, a bomba é agora, a guerra nuclear, as pestes, as guerras biológicas em laboratório. Jesus disse, não, isso aí marca a humanidade desde os seus primórdios. Presta atenção nisso. Vai haver um multiplicar da iniquidade. O que é iniquidade? Injustiça, pecado, depravação, maldade. Jesus disse que nos últimos tempos nós veríamos aberrações cometidas por seres humanos. Eles se transformariam em animais irracionais, capazes das coisas mais hediondas, bizarras, atrozes, malignas, sujas. Uma depravação ia tomar a sociedade sem precedente. Orgias, coisas animalescas seriam feitas por seres humanos que em outro tempo seria inimaginável, impensável de serem feitas. Quando diz aqui o amor, quando diz aqui a iniquidade se multiplicará, são sinais para cumprir em duas categorias. Nós sabemos que só tem duas categorias de seres humanos no mundo: crentes e descrentes, filhos de Deus e filhos do diabo, salvos e condenados. É só essas duas. O primeiro sinal envolve os incrédulos, os ímpios, os sem Cristo, sem Deus, sem religião, sem fé. Não é novidade que o homem sem Deus já é depravado. Ele mata, estupra, rouba, enforca, suicida, comete pedofilia, essa aberração. Só que Jesus diz que próximo, esse homem que já é sujo, iníquo, perverso, perderia completamente os freios. Seria uma coisa absurda. E nós estamos começando a ver alguma coisa que se compara ao que Jesus quis dizer aqui. Promoveu o assassinato de crianças de 6 meses. O padrão de moralidade da sociedade está caindo demais a cada dia. É uma coisa absurda. Crimes, estupros, abortos, mortes, coisas horrorosas, de modo que a sociedade tem perdido o freio. E a segunda categoria se cumpre entre os religiosos. Falar, é melhor usar esse termo, porque nem todos os religiosos são filhos de Deus.
A Bíblia diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O que é isso? Uma apostasia ia acontecer. O amor se esfriar. Se amor se esfriar, mostra duas coisas. Primeiro, as pessoas, os cristãos, a igreja visível, institucionalizada, iria se apostatar da fé. O que é se apostatar da fé? Se desviar da verdade, se desviar da fé, abandonar a fé, ia ter uma massa gigantesca, em escala mundial, que deixaria de ter a Bíblia como regra de fé e prática, que deixaria de ter Cristo como único, absoluto, exclusivo caminho. Com isso, Jesus não está dizendo que haveria um crescimento do ateísmo, o povão ia abandonar as igrejas. Não, pelo contrário, ia ter um aumento maior de igreja. Apostatar a fé não, é fechar os ouvidos para a verdade, mas não ficar neutro. Fechar os ouvidos para a verdade e abri-los para a mentira. Teria uma explosão de seitas, de heresias, templos, igrejas entupidas, abarrotadas de gente ouvindo falsos profetas. Isso é o amor se esfriar. As pessoas: eu não quero ouvir, e tendo comichão no ouvido, coceira, não suportarão ouvir a sã doutrina, mas amontoarão para si doutores segundo as suas concupiscências. Ou seja, as igrejas bíblicas se tornariam cada vez menores, o material bíblico cada vez menos procurado, e as heresias, as seitas se tornariam cada vez maiores, e os falsos profetas cada vez mais procurados. Isso é o amor se esfriar. A terceira coisa que isso compreende, que é esse aqui que Jesus falou para ficar desespero. O amor se esfriar significa também se cumpre entre os ímpios e entre os justos. Uma indiferença ia tomar o povo. Gente, antigamente você ouvia na televisão um palavrão que era dito, desligava a TV, a mãe tirava a criança da casa. Você ouvia uma notícia de uma morte, de um assassinato, você ficava escandalizado. Hoje as pessoas estão andando na rua, passando por cima de cadáveres. Eles não estão sentindo nada. Elas veem notícia do tráfico de prostituição infantil e não sentem nada. Elas veem essas atrocidades e aberrações sendo cometidas pelo judiciário e não sentem nada. Indiferença. Enquanto a iniquidade jorra como água, enquanto uma carneficina moral ocorre entre o povo, as pessoas estão indiferentes. Não se sensibilizam com crimes, orgias, com pecados. E é isso que a gente está vendo. Você vê cadáveres atirados nos matos do Rio de Janeiro, é uma coisa normal. Pedofilia, crime, abuso, estupro. Aprova a morte de bebês. Isso é bobagem. Descriminaliza a pedofilia. Multiplicar a iniquidade. Já é uma aberração descriminalizar. Mas o amor se esfriar. As pessoas assistirem à descriminalização e não sentirem revolta, repulsa. Entre os ímpios e entre o povo de Deus também. Indiferença. Jesus disse: prestem atenção. Isso aqui é um dos sinais mais horrorosos. Pode cair bomba, ter peste, pode furacões, mas quando diz que vai se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos. Quanto é quase todos? Você tem uma igreja aqui de 500 membros, quase todos é quanto? É 100? Não é 100. É metade, 250? Não, quase todos não é metade. Quase todos seria 400, 450. Quase todos.
uma escala nacional, continental, mundial de depravação, de indiferença, de apostasia, de iniquidade. E me parece que essa profecia, nós já estamos bem adiantados. Essa aqui o negócio, não dá para imaginar muito o mundo daqui 20 anos, 30, o estado que vai estar isso aqui, quem vai controlar a força do pecado do homem, quem vai controlar a malignidade, a depravação nesses corações, que as rédeas estão tudo soltas. Onde vai parar isso aqui? Nós estamos vendo isso. Tantas coisas. Entretanto, quando Jesus profere esse discurso, escute, presta atenção. O objetivo principal dele não é marcar uma data, não é matar a curiosidade dos discípulos, não é dar ferramenta material para os teólogos dispensacionalistas. Não é essa a intenção. A intenção de Jesus era atender as necessidades daquela geração, e todas essas profecias cumprindo naquela geração. Elas se repetem ao longo dos anos até o fim escatológico, o fim do fim. Mas aconteceu tudo lá. Esse discurso todo foi para ensinar algumas lições para os discípulos. 2 a 3. E essas lições que eu quero ensinar para vocês, com o discurso de Jesus, com a aprovação do aborto na Colômbia, tragédia em Petrópolis, pandemia do coronavírus e o conflito no leste europeu. Primeiro, lição que Jesus está dizendo aqui. O objetivo dele não é marcar com precisão o dia da sua volta. Isso está claro em Mateus 24, 23, olha lá. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis. Se alguém dizer, eu sei o dia que ele voltou, a data, o horário, não acreditem. Verso 24, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Teve gente que marcou data de Jesus, é o movimento do advento. E ele prossegue, 25, vede que vos tenho dito, portanto se disserem, eis que ele está no deserto, não saias, ou ele no interior de casa, não acrediteis. Agora o 27, ele desmascara, ele quebra essa doutrina de marcar data ou de dar ênfase na data, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem, onde estiver o cadáver, ali se juntarão os abutres. O que Jesus diz? Não se preocupem com isso, será clara a minha vinda, será evidente a minha vinda, será explícita, todos verão, todos saberão, não precisem se preocupar com isso, em saber o dia, a data, ou marcar data, ou procurar esse sinal, mostra que vai voltar. Não, eu virei de forma clara, explícita, e todos saberão. Esqueçam disso. O segundo princípio que Jesus ensina é que todos que rejeitarem o Filho de Deus receberão o seu juízo. É isso que está ensinando. Aquilo que estava acontecendo com os ais, aquilo que ele profetizou e aconteceu no ano 70, aconteceu por quê? Aquilo foi consequência do povo de Israel, durante todo o Antigo Testamento, ter rejeitado os profetas. E daquele povo ali, do primeiro século, terem rejeitado o Filho de Deus. Então a destruição de Jerusalém, a entrada do imperador, do general Tito, o massacre que ocorreu, foi um juízo divino sobre aquela gente que rejeitou o Senhor Jesus. E Ele está ensinando para nós,
Da mesma forma, se vocês rejeitarem a Cristo, rejeitarem o Evangelho, rejeitarem a mensagem, a mesma coisa vai acontecer com vocês. A mesma coisa vai acontecer. Terceiro princípio que ele ensina aqui, que alertas foram dados para a nação de Israel. Deus enviou profetas, mensageiros, a palavra foi pregada. Deus disse, o fim vai ocorrer, juízos vão vir. Deus chamou o arrependimento. Só que encontrou ouvidos surdos, que não ouviram, por isso receberam o juízo. Tá, então qual que é a lição? Que hoje você está recebendo um alerta. Hoje você está ouvindo a palavra. Hoje você está sendo chamado ao arrependimento. Não faça como eles que fecharam os ouvidos. Ouçam. Tomem eles de exemplo. Que por fechar os ouvidos, fechar os ouvidos aos alertas, receberam o juízo. Vocês estão recebendo os alertas? Ouçam. Arrependam-se dos pecados. Creiam em Cristo. Mudem suas vidas. Porque senão, assim como o juízo veio para aqueles que taparam os ouvidos, virá também para vocês. Quarto, nesse quarto, que é o princípio que ele quer ensinar, eu vou dar o maior sinal da volta de Jesus de toda a Escritura. Não existe sinal maior que esse. Esse é o sinal que mostra que, quando acontecer, o fim então chegou. É o maior de todos os sinais, é o maior dos maiores. O verso 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Aqui Jesus está dizendo, ó, depois que o evangelho for pregado a todo mundo, em todas as nações, então após isso é que de fato o fim virá. O que Jesus quer dizer aqui? Esse é o maior sinal. Quer dizer, quando este evangelho for pregado por todo mundo, significa o quê? Deus, ele tem um número específico que ele vai salvar. Ele tem um povo. São chamados eleitos de Deus, que estão por todas as partes do mundo, durante todos os anos, todos os períodos da raça humana. O evangelho é a forma de alcançar esses eleitos, os escolhidos, o povo dele. E quando o evangelho for pregado por todo mundo, até que o último eleito seja salvo, seja alcançado, acabou-se o propósito do Senhor na terra. Ele volta. Essa é a ideia. Tem gente que ele ainda quer salvar no Oriente Médio, na Ásia, na África. Enquanto estes que são dele não forem alcançados pela pregação do evangelho, ele não voltará. Mas ora que o último daqueles que é dele ouviu o evangelho, crê e for salvo, então o fim se dará. O fim se dará. E com isso, ele ensina então a quarta lição. Qual é? Olha que lição boa. Vocês conspiracionistas, terraplanistas de plantão, vocês que gostam de Gog e Magog, o centro da terra, o anticristo, e a construção do os preparativos, vai para a Palestina e pesquisa, e a estrela de Davi. Jesus está dizendo, não se ocupem disso, com isso. Não se ocupem de saberem datas, traços, essas coisas todas. Ocupem-se em pregar o evangelho. É isso.
Ocupem-se em pregar o Evangelho. Se o Evangelho é a forma de alcançar os salvos, e ao alcançar todos eles, Jesus volta, você pode até acelerar o processo, levantando-se da cadeira e pregando o Evangelho. É isso. Jesus quer isso, essa ideia. Ocupem-se de pregar o Evangelho. O que é isso? O mundo está padecendo. Então aqui compreende duas coisas. A primeira delas, o mundo está padecendo de tristeza, de desespero, de depressão. O suicídio aumentou, o desemprego aumentou, a depressão aumentou, o divórcio aumentou, crises, pânico, medo, terror, fraqueza, fome, pestes. As pessoas estão numa servidão, mas não sabem a quem recorrer, não sabem aonde se ancorar nessa tempestade, não sabem as respostas para os dilemas da alma. O Senhor está dizendo: vá a elas, nesse tempo de crise, dê a elas esperança, dê a elas um porto em quem se ancorar, dê a elas sentido para a vida delas, mostre a solução correta, o remédio correto. Diga que não adianta procurar nos psicólogos, nos antidepressivos, no sexo, na droga, no divórcio, nas religiões, mas há um porto seguro, há uma resposta, e ela se encontra onde? Na pessoa bendita de Jesus, no Evangelho da graça e da glória, nas Sagradas Escrituras, na igreja do Deus vivo. É isso, ocupem-se disso, de levar as boas novas, de levar elas abrigo, conforto, consolo, amparo, socorro, de aliviar os seus fardos, suas dores, de dividir com elas. É isso o papel da igreja. Tem igrejas enviando donativos para a Ucrânia. Tem igrejas enviando água para a Ucrânia, comida para a Ucrânia. Tem igrejas enviando dinheiro em espécie para a Ucrânia. Tem igrejas enviando missionários, enfermeiros, médicos. Ocupem-se disso. Não está vendo o tanto que o mundo está sofrendo? Talvez esse está sentado do teu lado aí, ó. Esse homem que sentou e está arrebentado, você não sabe como é que está a vida dele. Essa mulher que está atrás de você está arrebentada. Ampare ele, dê uma palavra, marque uma visita. Somos como uma colmeia, as abelhas operárias trabalhando umas para outras. Como é que você vai depender de 2, 3 pastores? Mova-se, mexa-se, ocupe-se disso. E segundo, o que Jesus tem em mente aqui? Salvação. Salvação. Eu tenho que me preocupar com as datas, os preparativos para o terceiro plano, é tudo material pré-fabricado. Vai montar o templo. Eu acho que o anticristo é russo. Eu acho que é o Emmanuel Macron. Eu não estou preocupado de saber quem é o anticristo. Eu mal sei direito quem é Cristo. Quando eu conhecer Cristo mesmo, talvez eu tenha tempo para saber quem é o anticristo. O que o Senhor está dizendo? Essas coisas todas sucederão. Elas são inevitáveis, não sabemos com precisão a data delas. Mas qual é a forma de evitá-las? E esse evangelho do reino será pregado por todo mundo. Salvação. Só há uma esperança para essas pessoas que estão debaixo do juízo divino. Salvação. Elas precisam se converter. Eu tenho que levar elas o antídoto. Eu tenho que levar elas à vida eterna. Eu tenho que levar o perdão dos pecados. É só sendo salvas. O próprio termo em si, ele envolve isso, ser salvo do quê? Da ira, do juízo, dos castigos, da morte. Leve a salvação. É da salvação que eles precisam. Se você está aqui hoje, você será marcado por todos esses acontecimentos, você não vai se livrar deles.
Só tem uma maneira de você escapar: se você for salvo, perdoado dos pecados, se você receber a Cristo. Qual que é o contrário de rejeitar? O juízo veio sobre Jerusalém porque rejeitou Cristo. Como que o juízo é tirado de mim? Se eu, ao contrário de Israel, aceitar a Cristo, receber a Cristo, crer em Cristo. É a única forma de eu me livrar disso. Você está aqui, tem a Cristo? Você que está aqui, nasceu de novo? Você se converteu? Você é uma nova criatura? Você já recebeu Jesus Cristo como seu único Senhor, suficiente Salvador? Você foi perdoado dos seus pecados? Você tem uma nova vida? Eu não estou perguntando que igreja você frequenta, se você é batizado. Não estou perguntando que credos você professa. Você foi salvo? É isso que você deve se ocupar. Jesus diz: não temais quem mata o corpo. Bomba nuclear, peste, coronavírus, fome, desemprego. Temei antes quem leva o corpo e a alma para o inferno. É isso que Jesus está dizendo. Não importa como você morre, importa para onde você vai depois da morte. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma?